Uma ótima noite, sejam todos bem-vindos a mais uma transmissão da página Ideias para Ajudar Cubatão, projeto Trocando Ideias. Hoje temos aqui a nossa amiga Bruna Maria, ela é formada em Direito, da área do Direito Previdenciário, faz gestão em 2 escritórios na Baixada Santista, nas horas vagas é porta-voz da Rede de Sustentabilidade em São Vicente e é candidata ao Senado, juntamente com outras 2 mulheres, a famosa tríade feminina na Rede de Sustentabilidade. Bruna, boa noite. Boa noite. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Gostaria desde já de agradecer pela oportunidade, pela acolhida. Muito obrigada. Vai ser uma grande oportunidade da gente poder bater um papo descontraído e falar com os munícipes de Cubatão e de toda a Baixada Santista. É isso aí, gente. Vamos começar aqui o nosso bate-papo. Bruna, muita gente diz que odeia política hoje. Está bem difícil falar de política, né? E as pessoas não imaginam que a política está presente no dia a dia, em tudo que a gente faz, desde escola dos filhos da gente, lidar com o vizinho, assistir sessão, né, de Câmara Municipal, Legislativo, Executivo. Como que hoje em dia você consegue falar de política com essa dificuldade toda sem parecer chato? Então, alguém disse certa vez que quem não se interessa por política já não se interessa pela própria vida, né? A política, ela está presente no nosso dia a dia de todas as formas, isso é inegável. Eu acredito, eu tenho visto durante a nossa caminhada, durante a minha vida, a minha participação na política, eu tenho entendido o seguinte, que para falar de política e não ser agressiva, hostil, existem sim possibilidades de dialogarmos, de respeitarmos os espaços uns dos outros e pedagogizar a política. O que seria pedagogizar a política? Seria falar sobre política, sim, mas de uma forma mais fácil, para aquelas pessoas que entendem um pouco mais, que têm uma formação na área política ou que não têm. Seria, na verdade, falar de política para que todas as pessoas entendessem o que é realmente a política. Então, nós sempre brincamos, assim, eu quero assim, até explicar a palavra brincadeira, né? Nós sempre desconstruímos essa ideia de que política é uma coisa ruim, de que política é uma coisa chata. O que tem ocorrido dentro dessa crise da política, não é uma crise na política, é uma crise da política que tem acontecido. É sim muito ruim, muito chata, mas a política em si, eu acho que ela é muito necessária. A questão das políticas públicas, né, indo um pouquinho mais além aí da tua pergunta, ela está presente em tudo. Então, para realizarmos, para fazer com que as coisas aconteçam, é necessário realmente que nós falemos de política. Falemos sempre, né? Você tem uma candidatura diferenciada, né? Uma tríade. Explica para a gente, candidatura coletiva de uma tríade feminina, para representar aí, né, as mulheres no Senado, para variação minoria, ainda, apesar de sermos o maior eleitorado, né, no Brasil ainda é o feminino, mas nós somos minorias na política. É um mandato coletivo. Como que funciona? Pois é, mandato coletivo 180. Isso. Na verdade, ela é uma candidatura bastante diferenciada. Somos 3 mulheres, eu, Bruna Maria, que represento a Baixada Santista, Nilza Camilo, que é do movimento Frente Favela Brasil, ela representa a capital, e Moira Lázaro, que é uma professora de História e está representando as cidades do interior. Então, a tríade ela é composta dessa forma. Diante do TSE, como estamos? Existe uma titular dessa chapa e 2 suplentes. Sim. O que ocorre hoje na nossa cultura política em relação ao Senado é o seguinte, quando você vota em um senador ou em uma senadora, a maioria dos brasileiros não sabe quem são os seus suplentes. Sim. Então, o que nós decidimos? Alinhando com as lideranças da rede e entre nós, 3 mulheres que compomos a rede. Nós decidimos que seria uma candidatura de forma horizontal e igualitária. Sim. E é onde nasce o mandato coletivo. Sim. Né? É a primeira vez, Pitica, na história do país, que 3 mulheres se unem pleiteando o Senado. É uma chapa 100% feminina. E eu gostaria de dizer também que já existe tramitando um projeto de lei idealizado por uma deputada no estado de São Paulo, que vem propor
a questão da legalização das candidaturas coletivas. Sim, interessante. E é uma pergunta que eu quero te dizer. A foto de quem vai aparecer na urna? Então, quando você digitar 180-180, que é o nosso número, vai aparecer a foto da Moira Lázaro. Sim. E o que vai estar escrito? Vai estar escrito Moira Lázaro, mandato coletivo. Sim. Isso já foi uma grande conquista nossa, bacana, junto ao Dr. Leonardo e à rede. Gostaria de agradecer o Dr. Leonardo, que é a pessoa que cuida da nossa parte jurídica, porque a princípio apareceria somente Moira Lázaro. Então, o Dr. Leonardo intercedeu e, junto ao TSE, conseguiu que aparecesse na urna Moira Lázaro, mandato coletivo 180. Sim. É assim que estaremos para o eleitor. Até porque, se não aparecesse, perderia esse efeito de mandato coletivo. Isso, né? exatamente. E outra coisa que eu quero saber, existe limite de pessoas para um mandato coletivo? Não. Nós temos hoje no estado de São Paulo outras candidaturas. Tem uma candidatura que eu admirei bastante a ideia, é uma candidatura que está trazendo 7 mulheres. E é uma candidatura de um outro partido, porém não deixa de ser um mandato coletivo. É uma candidatura a deputado estadual. E essa candidatura comporta 7 pessoas. Ah, bacana, bacana. Fazer esses mandatos coletivos seria mais ou menos aí uma alternativa do financiamento criativo para a campanha de baixo custo? Você acha que dá uma igualada aí, que dá uma equilibrada? Não seria uma primariedade, mas de forma secundária acaba sendo, porque nós recebemos um valor, uma ajuda do nosso partido e os outros recursos, né, que necessitam uma campanha, que tem aí grandes gastos, são nossos recursos próprios. Sim. No nosso caso, recurso de 3 mulheres. Sim. Então, eu acredito que sim. Dá uma ajuda, né? Porque, e assim, vocês conseguem levar a mensagem a mais lugares ao mesmo tempo, né? Porque hoje o tempo de campanha ele é bem reduzido, né? Sim. Segundo as novas leis e tal, né? Bem reduzido, legal. Senado Federal não assusta? Então, é uma pergunta que muitas pessoas têm nos feito. Em 2016, eu recebi uma proposta para vir candidata à vereança e decidi que aquele ainda não era o momento. Já fazia política, já participava de muitos movimentos na minha cidade, de vários enfrentamentos em relação às bases governistas que ali estavam compostas. E eu decidi que não era o momento. E as pessoas me perguntam, e como agora, em 2018, você decidiu que seria o momento? Primeiro que olhando esse cenário caótico, entristecido, que vive a nossa nação brasileira, eu já há algum tempo estou bastante cansada, como muitas pessoas, como muito cidadão. Então, assim, eu decidi me colocar na política. E não é fácil quando você, sendo uma pessoa ficha limpa contra a corrupção, se coloca. E mais difícil ainda é se colocar sendo mulher. Sempre. Então, respondendo a sua pergunta... Não, eu acredito assim que não seja uma questão de assustar, é uma questão de realmente enfrentar o que temos hoje. E durante a nossa campanha nós estamos passando uma mensagem de cultura de paz, uma mensagem de renovação, uma mensagem de chega do modelo que nós temos hoje. Sim. Somos totalmente favoráveis, dá para fazer diferente, somos totalmente favoráveis que a Lava Jato permaneça. Sim. E que quem estiver errado responda de forma eficaz e enérgica. Sim. Outra coisa que eu queria você explicar para o pessoal o que faz, de fato, um senador, né? Você é candidata a senadora, tem muita gente, por incrível que pareça, que ainda não sabe qual a função, né, do Senado. Então, o Senado, ele propõe, ele discute, fiscaliza, né? São as principais funções. Então, as pessoas me perguntam, você sendo uma representante ao Senado, aqui na Baixada Santista, o que você faria pela Baixada Santista? O que faz o Senado? O que é de vantagem votar em alguém aqui da Baixada Santista? Né? Então, nós sempre respondemos que existem pautas incríveis, muito bem pensadas, elaboradas, só que essas pautas estão engavetadas. Sim. Então, enquanto representantes, se formos eleitas, né, falo em nome da tríade, essas pautas precisam ter força, né, essas pautas precisam subir para a votação.
Então, é esse o nosso principal objetivo. Fazer com que essas pautas tenham força para subir e para serem votadas. Bacana. Bruna, você atua aí na área do direito previdenciário, né? Na sua opinião, você acha que a gente tem que ter mesmo uma reforma previdenciária? Eu acho que é necessária uma reforma em relação ao direito previdenciário, mas sou totalmente contra a reforma que se apresenta hoje, a reforma que foi realizada. Nós temos hoje algo muito injusto para o cidadão brasileiro, para o trabalhador, e estendo inclusive o meu comentário para a reforma trabalhista, porque o que se apresenta, o Instituto Nacional do Seguro Social é o INSS, né? E deveria ser um sistema solidário, quando não é após esta reforma que foi realizada. Sim. Então, eu sou a favor da reforma, mas não desta forma injusta que foi colocada pelo governo ilegítimo de Michel Temer. Sim. Se você analisar, eu costumo dizer e brincar muitas vezes com os meus colegas, que até mesmo o nascituro, aquele que está para chegar, é prejudicado pela reforma, né? Os nossos direitos, que demoramos tantos anos para conquistar, nos foram tirados. Sim. Então, a reforma é necessária, mas quando eu digo que a reforma é necessária, eu gosto muito de bater, de frisar na questão de fiscalização. E aí eu entro na questão de que aquele que não precisa receber um benefício previdenciário, uma aposentadoria e recebe, este sim precisa ser analisado e precisa ter algo diferenciado para esse tipo de pessoa que, infelizmente, se utiliza de uma forma ruim da Previdência. Sim. Mas o que temos, infelizmente, não é o modelo adequado. Não nos contempla enquanto tríade candidatas ao Senado. Tá, mas assim, você acha que precisa ser corrigido? Porque hoje justifica-se a reforma, né? Porque está tudo muito distorcido. Você acha que basta organizar essa bagunça que é feita na gestão pública da Previdência? Então, abrindo o código, falando francamente com quem está aí do outro lado, nós sabemos que o nosso país, a nossa nação, foi roubada. E o que acontece? Gerou um déficit absurdo e, de alguma forma, isso precisava ser ocluído, isso precisava ser recomposto. Sim. E de onde foram tirar? Vieram tirar da Previdência, sim, que é um lugar onde não se deveria ter mexido. Hoje, atuando no direito previdenciário, eu posso falar para você com propriedade. A questão do reexame necessário, né, esse nome absurdo que deram, nós vemos pessoas indo até o nosso local de trabalho, pessoas que estão aposentadas, por exemplo, por uma insuficiência renal, porque transplantaram rim. Essas pessoas estão sendo chamadas para este reexame e estão tendo uma alta. Simplesmente o perito analisa aquele caso, que anteriormente já havia sido avaliado, né, e havia sido deferida a aposentadoria daquele cidadão, e diz para ele, olha, nós te reavaliamos e você deve retornar ao trabalho. E aí ele recebe por mais alguns meses e doente, sem nenhuma possibilidade de retorno ao trabalho, ele fica sem saber o que fazer, o desespero bate naquele cidadão. Sim. E junto com ele, toda a família é de uma forma muito prejudicada. É isso aí. Agora a gente vai começar aqui a entrar num tema mais polêmico, né? Porque somos mulheres, né? E hoje a gente precisa falar de saúde pública da mulher. Em relação ao aborto, está sendo muito discutido, tem sido plataforma de candidatos presidenciáveis, né? E tal. Qual que é a sua opinião hoje? Você acha que é um problema de saúde pública? Você acha que se legalizar vai ficar todo mundo doido? Porque às vezes as pessoas têm essa mentalidade, né? Eu entendo. E vamos descriminalizar o aborto e vai acontecer um em cada esquina, a mulher vai fazer um por mês. Qual que é a sua opinião sobre esse tema? Particularmente, eu sou pró-vida. Sim. Porém, enquanto política, e sendo mulher, eu não posso fechar os olhos para o que tem ocorrido. Eu acredito que isso precisa ser discutido juntamente com a população, de uma forma mais ampla, reunindo profissionais da saúde, reunindo o judiciário. Não quero, de forma alguma, deslegitimizar
quem está lá nos representando em relação às votações. Sim. O aborto vai ser legalizado ou não será legalizado. O que eu quero dizer em relação a essa discussão mais ampla é que a voz de 200 milhões de brasileiros não pode ser calada. Sim. Né? E aí, falando em relação às mulheres, como mulher, eu preciso também pensar no que temos hoje no nosso ordenamento jurídico para amparar, para ajudar, para orientar essa mulher. Porque eu não acredito que nenhuma mulher, até mesmo aquela que faça um aborto, que ela vá fazer um aborto porque acordou um dia de manhã e decidiu fazer um aborto. Eu acho que envolvem muitas questões. É um caso mais extremo. É algo muito extremo e é algo que nós precisamos falar a todo o tempo. E eu acredito que essa decisão de ser legalizado um aborto, porque assim, na nossa legislação já é previsto, na verdade, o aborto. Mas, para além disso, né, para além das previsões que nós já temos, né, dos casos que comportam, que abrigam a questão do aborto legal, eu sou pró-vida, mas eu penso muito na questão do que levou aquela mulher a fazer um aborto, e eu penso que essa mulher ela não deve ser penalizada porque ela fez um aborto. Ela deve ser entendida. É onde eu digo que isso precisa ser discutido com 200 milhões de brasileiros e não somente com os congressistas. Bacana. A gente vai falar um pouco aqui de violência, né, contra a mulher. A gente teve no dia 22 de agosto o evento Bora Falar de Segurança e você apresentou alguns números alarmantes aí em relação, né? Poderia compartilhar com a gente aqui o que pode se fazer enquanto senadora, né, contra a violência, para combater, né, a violência contra a mulher, que ultimamente todo dia você abre a sua rede social, tem 10, 15 casos de notícias lá de mulheres que foram agredidas, né, não tiveram atendimento adequado. Quais as suas propostas enquanto candidata ao Senado? Então, em relação a esses dados, em relação à violência contra a mulher, são dados realmente alarmantes, né? Nós temos aí um dado absurdo, que a cada 3 minutos e 50 segundos, o telefone 180, que é o Disque Denúncia contra a Violência da Mulher, toca, e lá, do outro lado, você vê alguém em profundo desespero, pedindo ajuda, querendo saber o que pode ser feito por ela, naquela condição, né? E não é a cada 3 horas, é a cada 3 minutos e 50 segundos que o telefone toca. Fora aquelas mulheres que não denunciam e que sofrem caladas ali. E você sabia que as delegacias femininas do estado de São Paulo funcionam apenas de segunda a sexta em horário comercial? Né? Esse dado é algo assim que nós não podemos mais calar. E assim, como tríade feminina, é uma chapa, como eu disse, composta por 3 mulheres, esse é um assunto que nós temos conversado bastante em relação às propostas, né? E assim, quando chega sexta-feira à noite, isso não sou eu que estou dizendo, isso é estatística. Aquela mulher, ela tem mais probabilidade, as estatísticas dizem que a violência aumenta, os feminicídios aumentam aos finais de semana. E é justamente quando as delegacias femininas estão fechadas. E o que elas ouvem muitas vezes? Aguarde até segunda-feira, no horário comercial. Então, isso não pode mais acontecer. Então, nós temos uma proposta para que essa legislação seja ajustada. Neste ano de 2018, nós completamos 12 anos de Lei Maria da Penha. Que bom que existe a Lei Maria da Penha. Mas ajustes, adequações precisam ser feitas para que essa mulher seja melhor acolhida, melhor amparada. E eu gosto muito de falar que lugar de mulher onde ela quiser. Sim. Mas será mesmo que essa frase cabe para todas as mulheres? É uma pergunta que a gente deixa aí para os nossos governantes, para quem está nos representando na esfera estadual e na esfera federal. Na verdade, representando legalmente, eu diria. É até uma crítica que eu deixo para quem está em Brasília e para quem está na LESP, aqui na Baixada Santista, porque quando nós batemos as portas desses ditos deputados, falando sobre este assunto, enquanto mulheres, temos sido muito ignoradas. Eu não tenho visto, particularmente na minha caminhada política, na minha luta em relação àquilo que pode favorecer as mulheres, nenhum
desses deputados se manifestando e dizendo: eu estou com vocês, o que vocês precisam. Então, nós temos hoje um modelo muito defasado que está falando por nós, decidindo por nós, mulheres, sem que estejamos lá. Então, dia 7 de outubro nós vamos às urnas e eu acredito que nós precisamos realmente dar uma atenção no sentido de reavaliar, de pensar em quem tem nos representado. Sim, e é o que eu disse, né? Apesar da maioria de eleitores serem mulheres, somos eleitoras, gente, a maioria. E na Câmara Municipal, na Federal, no Senado, nós somos minoria e isso não pode acontecer, né? Sim, a gente não tem voz, a gente acaba não tendo voz para os nossos problemas que estão cada vez maiores, né? Porque o feminicídio ele só aumenta, né, Com certeza. E só para lembrar, algo muito relevante é que em 1934 as mulheres tiveram o seu direito de ir às urnas reconhecido. Sim. Hoje, em 2018, nós estamos dizendo para a sociedade que as mulheres podem e devem ser votadas. Isso mesmo. Você utiliza bastante das redes sociais, Bruna? Você acha que foi uma ferramenta que veio para modificar aí as campanhas, principalmente aquelas campanhas que não tem tanto dinheiro, não tem tanto investimento? Você acha que a rede social ela veio para ajudar? Sim, eu utilizo bastante as redes sociais, gosto muito, mas nesse momento exato de pleito eleitoral, de política, este espaço muitas vezes ele deixa de ser social por conta da hostilidade, do não respeito à opinião do outro. Tá difícil. Está bastante difícil, mas é possível sim, né? Relembrando novamente a cultura de paz, é possível sim passarmos uma mensagem diferenciada da mensagem de hostilidade. Você sofre essa hostilidade aí? Você já foi vítima de... Porque a gente tem um novo fenômeno aí das redes sociais que é fake news, né? Sim. Que ela pode ser benéfica, né? Ou maléfica, depende aí de como se aplica. Você já foi vítima? De fake news, não. Mas de hostilidade e machismo, sim. Ataques virtuais, assim? Sim, sim. Mas eu gosto bastante de ser positiva e de tirar o bom do ruim. Então isso me impulsiona e me diz cada vez mais que eu estou no caminho certo e que as mulheres precisam ter voz. Então força, eu separo essa questão das agressões e, como diria Renato Russo, sempre em frente, não temos tempo a perder. É isso aí, bacana. Em outras entrevistas a gente costuma perguntar para o pessoal qual a opinião dele sobre... A gente é de Cubatão, né? Nossa página é de Cubatão. Sobre Cubatão não conseguir se unir num propósito de eleger um candidato. Vocês são da Rede de Sustentabilidade de São Vicente. Sim. Lá acontece isso também? Vocês não conseguem uma união entre a cidade? Olha, vamos focar em um candidato, vamos fazer alguém aqui da Baixada para representar a gente efetivamente. Você acha que vocês têm essa dificuldade lá também? Temos. A cidade de São Vicente, onde eu sou porta-voz, presidente da rede, do Partido Rede de Sustentabilidade, é uma cidade onde existe uma política que eu daria o nome de um sistema de coronelismo. Lá nós, infelizmente, temos bases governistas que pensam da seguinte forma: eles pensam que política é um negócio de família, quando não é. A política é algo que cabe a todos nós fazermos. Sim. Então, o nosso enfrentamento na cidade, independente de partidos, porque eu partilho da ideia de Marina Silva, em todos os partidos existem pessoas boas e pessoas ruins, em todos os lugares nós temos pessoas boas e pessoas ruins. Então lá nós enfrentamos sim, porque as pessoas elas estão muito focadas na questão de me dar isso que eu te dou aquilo, na questão de compra de votos, na questão da política que não está sendo feita para pessoas, e sim para políticos. Então nós temos este enfrentamento e, infelizmente, nós temos também essa dificuldade, mas agora, nesse pleito de 2018, eu tenho certeza absoluta que elegeremos alguém muito legítimo na esfera estadual, porque na nossa cidade, na esfera federal, né? Vou falar primeiro da esfera federal, porque São Vicente hoje não tem um representante na esfera federal como deputado.
e eu tenho certeza que nós vamos eleger alguém muito capaz na esfera federal e na esfera estadual. Estamos lutando, conversando com a população para que isso ocorra. Bacana. E é aquela campanha pé no chão, né? De porta em porta, de casa em casa. De olho no olho. Com as famílias, é muito legal. De poucos recursos, de ouvir as pessoas, ouvir mais do que falar, entender as necessidades, se colocar no lugar do outro, porque eu entendo que a política, ela é um serviço. Sim. O político, ele é eleito justamente para prestar um serviço para a população. E é isso que vocês têm que entender. Quem está assistindo a gente. O povo tem que entender que o político, ele está lá a serviço dele, pelos interesses dele, da maioria, do coletivo. E uma coisa bacana também que vocês se utilizam muito é do controle de material. Não é? Eu acho isso maravilhoso, gente. Todas as candidaturas deveriam aderir. Esse negócio de ficar jogando papelzinho, gente, está por fora. Está por fora, é horroroso você chegar para votar no domingo e você olha a porta da escola, está aquela enxurrada de papel, né? Isso. Parece que foi pago com qualquer dinheiro, que ninguém está nem aí se vai estragar, se não vai. E vocês trabalham diferente, né? Não é assim. É tudo de mão em mão, né? É muito legal. Exatamente. A Rede Sustentabilidade é um partido que zela, que preza muito pela questão ambiental. Sim. E nós estamos fazendo uma campanha, aproveitando a campanha, porque eu acho que muito mais do que um resultado expressivo nas urnas, nós precisamos passar uma boa mensagem. E nós estamos passando a mensagem com as nossas campanhas, que a Rede Sustentabilidade contempla, de preservar o meio ambiente. Então, os nossos materiais, nós não pagamos ninguém para estar, por exemplo, em feiras, jogando papéis e sem passar nenhum tipo de mensagem. Nós entregamos o nosso material, conversamos com a pessoa e, se fizer sentido para ela conhecer a nossa história através de um postal, de um cartão super bonito que nós sentamos para pensar com a equipe, nós pedimos para que ela receba aquele material. Caso ela não queira, nós recolhemos o material e, quando estamos em feira, conversando em ruas, nós fazemos o caminho inverso, olhando se tem algum material nosso no chão. Recolhemos o material e não sujamos a cidade. É muito bacana. Passou super rápido, né, Bruna, nosso bate-papo aqui, né? Parece que é super longo, mas não. Passou super rapidinho. A última pergunta, a gente sempre fala assim, qual a sua ideia para ajudar Cubatão? Mas hoje a gente vai fazer diferente, né? Porque você é uma candidata ao Senado. E aí eu te pergunto, o que você acha que uma senadora pode fazer pela nossa região? Vamos lá. Gostaria de, mais uma vez, agradecer pela oportunidade. Para mim é sensacional estar aqui. O meu pai levou o sustento para minha casa durante muitos anos. Inclusive, ele aposentou pela Companhia Siderúrgica Paulista, antiga Cosipa. Né? E era aqui na cidade de Cubatão. Então, é sensacional para mim estar aqui falando e relembrando da história do meu pai, de todas as vezes que ele saía. Nós morávamos em São Vicente, de todas as vezes que ele saía para vir trabalhar aqui. Então, esta cidade, esta empresa que estava situada aqui nessa cidade, ela foi o sustento da minha família por muitos anos. Mas o que podemos falar e fazer em relação a Cubatão? Eu gostaria de falar um pouquinho sobre a cava subaquática. À vontade, é um tema ótimo. É um tema ótimo. Gostaria de agradecer o Leandro e toda a galera que tem se mobilizado, que tem realmente se colocado para defender mesmo aí essa questão. É uma luta muito legítima. Então, foi o que eu disse, né? Existem muitos projetos que estão já lá no Senado para serem aprovados, e por não ter alguém com olhos voltados para a região, esses projetos acabam sendo engavetados. Então, em relação à cava subaquática, precisamos fazer algo para dizer não. Precisamos fazer algo para parar, para que isso não aconteça, né? Isso é em relação à cava subaquática. Cubatão, nós temos aí a Serra do Mar, nós temos belezas aqui naturais incríveis. Pode ser explorada. Pode ser explorada. Nós temos a questão do ecoturismo. Sim. Isso pode gerar empregos para jovens. Enfim, eu acho que a cidade de Cubatão, nós chamamos de chão de fábrica, né? Sabemos que, por conta da crise, muitas fábricas, empreendedores maiores, microempreendedores, fecharam as suas portas. Então, acho que a gente pode começar a pensar
de alguma forma, na economia para que ela volte a ser aquecida. Aí podemos falar um pouquinho também da reforma tributária, votar a favor ou contra lá no Senado, sim, porque isso vai interferir, com certeza, né, nos bolsos aqui dos comerciantes, das empresas, porque é inadmissível você olhando o polo industrial riquíssimo que é Cubatão e estar desta forma, né? Tantas pessoas sem trabalho, sem frente de emprego. Então, eu acho que a nossa principal proposta para esse momento seríamos, enquanto senadoras, votar a favor de uma reforma tributária, aí vem falar já de uma parte econômica, né? Sim. Porque é inadmissível ricos e pobres pagarem os mesmos tributos, os mesmos valores, né? E é inadmissível, é injusto, né? Então, eu penso nessa questão da geração de empregos, de aquecer a economia, para que essas empresas voltem a abrir as suas portas e empregar trabalhadores aqui da região. É isso aí, gente. Cubatão tem um número alarmante, 12 mil desempregados. Cubatão passando por uma crise aí, né, industrial, né, mas quem Sim. sabe a economia melhora, a gente torce aí para ter gente como você, Bruna, propositiva lá, para apresentar melhor aqui no quadro da região, até porque eu sempre digo aqui no nosso Trocando Ideia, nós temos N deputados, representantes, né, lá como deputados federais, estaduais da região, né, mas assim, são representantes no nome, porque a região ela está bastante abalada aí em questão a porto, questão indústria, e não fazem nada, né? Aquele pouco de recurso que poderiam mandar, nem isso eles mandam. Bastante gente participou aqui hoje, mandar um alô aqui para o Passarelli Júnior, o Júnior Silva, a Rita Pieruzzi, a Rafa Lisboa, minha amiga Rafa, Marcelo Costa, Marcos Sasquati, o Eberson Santana, o Cadu, Samuel Neto, a Norma, o Jefferson Bueno e o Emerson Oliveira. Antes de me despedir aqui da Bruna, vou lembrar vocês, gente, ó, vou fazer um merchan aqui, hein? O diretor, vou fazer um merchan. Olha, Marcelo Costa, gente, lá da Brasil Street, infelizmente, ele está fechando a loja dele, tá? Sábado é o último dia, mas antes ele está fazendo um saldão. Ó, quero uma brusinha aí, Marcelo. Sábado eu passo lá. Gente, Bruna, foi um prazer receber você. Posso falar o nosso número das urnas? Pode falar. Eu vou deixar aqui para você falar, pedir seu voto para o pessoal. Fica à vontade. Então, vamos lá. A nível de informação, este ano, todos nós votaremos em 2 senadores. Então, enquanto Tríade, enquanto Bruna, nós temos uma candidatura coletiva colocada. E eu quero pedir o seu voto no dia 7 de outubro. O nosso número nas urnas é 180. Para você, mulher, esse número vai ser difícil de esquecer, porque o número 180, ele é o número do Disque Denúncia contra a Violência à Mulher. E independente da sua opção de voto, eu gostaria de te convocar para que no dia 7 de outubro você fosse às urnas, com bastante certeza, com bastante convicção de que o seu voto pode fazer uma transformação. E essa transformação é a transformação que o nosso país precisa e muito. O seu voto tem valor. Analise mesmo de forma coerente e vá às urnas no dia 7 de outubro. O nosso número é 180. É isso aí, Bruna. Boa sorte no dia 7. Desejo muito sucesso para a candidatura de vocês. Obrigada mais uma vez por essa entrevista. Eu gosto de trazer sempre gente propositiva, né? Que não vem aqui, olha, eu quero chegar lá. Não, você tem que ter uma proposta para chegar lá, você tem que ter um ideal. E eu sou uma pessoa que eu sou muito idealista, sabe? Eu ainda acredito na mudança, eu acredito que dá para fazer diferente desse cenário todo que está aí, de A e B. Não tem como a gente se concentrar em pensar que só existem 2 lados. E a gente está no meio deles, tá? Muito obrigada, boa sorte mais uma vez, boa noite para você, bom descanso, né? Porque vida de candidato ao Senado, gente, é uma correria. Para conseguir trazer essa mulher aqui, eu estou ensaiando, tem 1 mês para conseguir. Mas isso é sinal que ela está trabalhando, né, Bruna? Está correndo atrás, né? Com certeza, por todos nós, por um coletivo, na verdade. É isso aí, muito obrigada, gente, obrigada, viu? Mais uma transmissão aqui da página Ideias para Ajudar Cubatão, projeto Trocando Ideias. Até a próxima. Tchau, tchau. Muito obrigada.